Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que me traz a casa hoje são dois projetos de minha autoria que eu dei entrada, deputado de Assis. Instituindo a política estadual de reconhecimento e incentivo aos protetores de animais. Cria o programa Cidadão Protetor Animal e dá outras providências no âmbito do Estado do Ceará. Nós vimos agora, através das redes sociais, não somente aqui em Fortaleza, no Ceará, mas pelo Brasil e pelo mundo afora, o que aconteceu com um cachorrinho de nome Orelha. E nós vimos aqui não somente a violência, o ser humano ser tão inescrupuloso, tão mal, de maltratar um animalzinho daquele, e a gente vê através disso, não somente o destrato com o animal, né? Porque a palavra de Deus nos diz aqui, em Provérbios, capítulo de número 12, diz assim, os perversos morrem, versículo 7, e desaparecem, mas a família do justo permanece firme. Então, o que nós podemos ver hoje é a perversidade, os maus tratos, a violência. Aqui eu repito, não somente pelos animais, mas o homem cada vez mais perverso, o homem cada vez mais demonstrando ódio nas suas palavras, nas suas ações, os homens irônicos, perversos, maus, violentos, não somente com discurso de ódio, mas mostrando o ódio que está nas suas entranhas. É horrível o que nós podemos ver hoje, não somente aqui no Ceará, pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu, como pastor, digo que o que está escrito em Mateus capítulo de número 24, é o que está acontecendo. É o final dos tempos, nós podemos ver a iniquidade se alastrando e o amor de muitos esfriando. A Bíblia diz que no final dos tempos, Jesus às portas, como na época de Noé, que ninguém achava que Jesus voltaria, que Deus estava vendo que viria um dilúvio, mas aconteceria nos últimos anos em que o ser humano estivesse na terra, onde o Senhor Jesus voltaria e arrebataria a sua igreja aos céus, trazendo juízo sobre os ímpios e aqueles que também dizem que são de Deus, mas não são. Então, está acontecendo justamente isso hoje, o amor de muitos esfriando. Pessoas que dizem que são de Deus, é ódio, é violência, é a difamação, é a calúnia, são as intrigas, e está aí preparado a volta de Jesus. Porque, meus amados irmãos, é um absurdo você ver crianças, adolescentes, fazendo isso com um animalzinho. Isso que foi visto, isso que se relata. Agora, o que é que está acontecendo que não é visto aos olhos das câmeras, que não aparece nas redes sociais, que não é evidenciado? Agora, sobre isso é difícil se falar, ou só se fala quem realmente tem amor pela vida, seja pela vida de animal, seja pela vida do ser humano. Então, em virtude disso, nós estamos entrando nesse projeto aqui, para que haja esse programa no estado do Ceará, Cidadão Protetor Animal. Fica reconhecido como de relevante interesse público a atuação de cidadãos e entidades que exercem atividades de proteção, defesa, denúncia e cuidado de animais em situação de abandono, maus tratos ou risco. Fica criado o programa Cidadão Protetor Animal, vinculado ao órgão estadual competente, com a finalidade de incentivar a participação da sociedade na proteção e defesa da vida animal. Poderão ser cadastrados no programa protetores independentes, cuidadores de animais comunitários, voluntários de ONGs, líderes comunitários e demais pessoas que comprovem atuação contínua na proteção animal. O cadastro será voluntário, gratuito e não gerará vínculo empregatício ou remuneração pelo Estado. Aqui, na nossa justificativa, nós colocamos justamente isso, que em defesa da vida, que é um princípio que deve orientar a atuação do poder público, a violência contra os animais tem crescido de forma preocupante e a sociedade clama por respostas firmes e humanas. O Estado sozinho não consegue alcançar todos os territórios. São os protetores, cuidadores e voluntários que estão na linha de frente salvando vidas, denunciando crimes e promovendo o cuidado com os animais, muitas vezes sem qualquer apoio e até sob ameaça. Esse projeto de lei reconhece oficialmente essas pessoas, valoriza quem faz o bem e cria uma política pública de incentivo, proteção e parceria entre Estado e a sociedade.
Proteger quem protege é um ato de justiça, responsabilidade social e compromisso com a vida. É isso que o povo espera do parlamento. Em Provérbios, capítulo 12 também, aqui versículo de número 10 diz: o justo cuida dos seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Então, fica a fala desse deputado, que acima de tudo sou pastor, para que a sociedade, para que os pais estejam observando como estão seus filhos. Eu tenho uma mensagem que eu prego pelo Brasil e pelo mundo afora, intitulada como Traga para a mesa e vença. A mesa é um lugar de diálogo. A mesa é um lugar não somente onde a família se alimenta, mas onde o pai pode olhar nos olhos do filho, onde o marido pode olhar nos olhos da mulher, e onde nós podemos ter diálogos, como é necessário ter aqui também dentro do plenário. Aqui era para ser um lugar de diálogo, aqui era para ser um lugar de respeito, aqui era para ser um lugar onde os políticos vêm para debater suas ideias de forma respeitosa e podemos sim, através de projetos, vermos leis que possam amparar os necessitados e os verdadeiros vulneráveis aqui do estado do Ceará. Estou trazendo também um outro projeto à casa, que também tem a ver com o cuidado e a proteção do ser humano, é o PL 38/2026, que institui o Dia do Cordeiro de Deus a ser celebrado anualmente em 14 de abril, no calendário oficial do estado do Ceará e da outras providências. Fica instituído no âmbito do estado do Ceará o Dia do Cordeiro de Deus a ser celebrado no dia 14 de abril, passando a integrar o calendário oficial de datas e eventos do estado do Ceará. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado em João capítulo 1, versículo de número 29. É disso que a população precisa saber. É disso que as crianças e os adolescentes precisam saber. Os adultos precisam entender que Jesus, o Filho de Deus, como Cordeiro, o Filho de Deus que nunca pecou, mas derramou o seu sangue na cruz do Calvário, deu a vida por nós. 14 do mês de Abibe, em Êxodo, capítulo de número 12, era o dia que era celebrada a Páscoa pelos judeus. E é por isso que é esse dia que nós estamos pedindo aqui, para que seja o dia do Cordeiro de Deus no estado do Ceará. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que arranca o pecado, que arranca o ódio, que arranca a violência, os maus pensamentos das entranhas do ser humano. Mas pastor, o estado é laico. Não há laicidade, não há proibição da religião, não há proibição do ser humano conhecer quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através do poder do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário, há muitos anos atrás, no Gólgota, onde todos os anos que eu posso, eu estou lá em Israel, em Jerusalém, é que nós podemos ver pessoas sendo libertas, curadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Se hoje nós temos o Espírito Santo na terra, é porque Jesus se sacrificou por nós, derramando o seu sangue. Lá no Rio de Janeiro, fizeram agora, colocaram o nome de Jesus com as letras com 15 metros. E está de parabéns quem o fez. Porque é isso que nós precisamos divulgar. Talvez as políticas públicas não resolvam tudo o que acontece no Ceará e no Brasil. Sim, a injustiça ainda existe. Sim, a mentira, o engano e a falsidade e os interesses egoístas do homem ainda existem na terra. Mas se nós entendermos que a justiça de Jesus nunca erra, de Deus nunca erra, e se nós passarmos isso para os nossos filhos, e se as pessoas elas conhecerem Jesus de verdade, que Ele tira o pecado, Ele arranca o pecado, porque esse que vos fala era dominado pelo pecado. Quem me conhece aqui sabe que eu lutei contra a bebida nos estádios. Quem me conhece aqui sabe que eu lutei contra a verba para patrocinar a divulgação daquilo que não está na Bíblia. Quem me conhece sabe que eu sempre estou presente aqui no parlamento, lutando sim pela proteção, pela defesa da pureza das crianças. Sim, e farei isso nesse mandato, em tantos quantos Deus ainda queira que eu esteja. Só quero a vontade plena de Deus sobre a minha vida. Mas eu conto com o apoio dos pares, para que quando for votada essa lei, nós possamos divulgar, os pastores saibam, os padres saibam, a igreja saiba, que tem políticos aqui no estado do Ceará, que prezam pelo poder do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. E Mais assim, um minuto, deputado. Sim, e assim possa ser divulgado que o estado do Ceará tem no seu calendário oficial
o dia do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor tirou de dentro de mim o domínio do pecado, onde infelizmente podia ser numa quarta-feira como essa, infelizmente de manhã eu já estaria sentado na mesa de bar. E o Senhor Jesus tirou o alcoolismo de dentro de mim, tirou a vontade de usar droga, cocaína. O Senhor Jesus arrancou de dentro de mim o espírito lascivo e imoral da prostituição, onde vivia em prostíbulos, feito animal. E o Senhor Jesus fez muito mais do que eu podia pensar e imaginar. É por isso que eu aproveito esse tempo que Deus me concede, a saúde, a disposição, para divulgar que Jesus Cristo é o Senhor. Daquele que crê, daquele que se arrepender, o Senhor Jesus pode mudar a sua vida, pode transformar a sua história. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos nós aqui do Parlamento Cearense, e que nós possamos ser pessoas cheias de amor, que tenhamos sabedoria, discernimento, e tudo de maravilhoso que fizermos, possamos dizer, foi o Senhor Jesus quem fez. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar e dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. Que todos nós possamos ter mais tempo voltado para a palavra de Deus. Só terminando aqui, doutora Silvana, agora eu estou com a Bíblia lida pelo apóstolo Luiz Henrique. Não tem a Bíblia pelo Cid Moreira? Agora tem a Bíblia na voz do apóstolo Luiz Henrique. Na plataforma Hotmart, depois, se quem quiser participar e ouvir, estamos aí já lendo a Bíblia e vamos ler a Bíblia toda em um ano. Que Deus abençoe. Muito obrigado, presidente, pela compreensão.